Uma importante discussão na sustentabilidade é como trazer o mundo financeiro para viabilizar a transição para um mundo mais sustentável. Esse é um dilema, é uma questão que está na mesa já há bastante tempo. Foi uma discussão muito importante na Rio+20, especialmente no Brasil, mas que vem avançando de maneira bastante acelerada até. Mas para a gente entender qual que é o papel do setor financeiro na transição para um mundo mais sustentável, a gente precisa dar um passo atrás e entender, em primeiro lugar, qual é a conexão do mundo financeiro com o mundo não financeiro, com aquilo que a gente chama de economia real. É importante entender o papel da economia financeira para que a gente possa entender qual é a contribuição que a economia financeira pode dar na transição para o desenvolvimento sustentável. Essa discussão do papel da economia financeira na construção de um mundo sustentável é o que nós chamamos de finanças sustentáveis. Então, dando um passo para trás, qual que é a conexão do mundo financeiro com o mundo não financeiro, com o chamado mundo real? Antes de tudo, é preciso entender como funciona a economia, ou como que a gente pode, de uma maneira simples, modelar a economia. Sempre lembrando que modelagem é uma simplificação da realidade. A gente não pretende, com um modelo, explicar tudo o que acontece na economia, mas é uma maneira da gente simplificar a leitura de como funciona a economia para que se possa intervir e estudar suas causas, consequências, enfim, os fenômenos econômicos. Então, a primeira coisa é que, de uma maneira bastante simples, divide-se a economia em dois grandes grupos. Grupos das empresas, que são aquelas que produzem os bens e serviços que nós todos consumimos, como, por exemplo, sapatos, carros, alimentos, enfim. As empresas produzem esses bens e serviços usando insumos que são divididos em três grandes categorias: trabalho, terra e capital. Essas três grandes categorias são chamadas de fatores de produção. Outro grande grupo na economia são as famílias. As famílias vão comprar os bens e serviços que as empresas produzem, mas são as famílias que vão vender os fatores de produção: terra, trabalho e capital. O grupo das empresas e o grupo das famílias vão se encontrar no que se chama de mercado de fatores de produção, que é onde as famílias vão vender aquilo que elas possuem, né, que são os insumos que são usados pelas empresas, de novo, trabalho, terra e capital. E as empresas vão comprar esses fatores de produção para que elas possam manufaturar, enfim, trabalhar, fazer aquilo que elas fazem para produzir os bens e serviços que as famílias vão comprar. E vão comprar onde? Vão comprar no mercado de bens e serviços. As empresas vão ofertar esses bens e serviços e as famílias vão comprar esses bens e serviços. Só lembrando que tanto no mercado de bens e serviços como no mercado de fatores de produção tem dinheiro sendo transacionado. Então, por exemplo, no caso dos mercados de fatores de produção, onde as famílias estão ofertando terra, capital e trabalho e as empresas estão comprando isso porque são seus insumos, o dinheiro vai ser transacionado do ponto de vista da família. Isso vai representar a renda para elas e do ponto de vista das empresas vai representar gastos na forma de salários, aluguéis e lucros das empresas que são distribuídos entre seus acionistas. No caso do mercado de bens e serviços, onde as empresas vão vender aqueles serviços e bens que nós consumimos no nosso dia a dia e as famílias vão comprar, para as famílias isso vai representar gastos, são as despesas familiares, e para o caso das empresas isso vai representar a receita. Essa é uma maneira muito simplificada de se desenhar a economia, que é chamado fluxo circular da economia, mas o que eu gostaria de ressaltar aqui? Que em todas essas transações que foram descritas aqui, tanto no mercado de bens e serviços como no mercado de fatores de produção, nós temos dinheiro circulando pela economia. Como nós podemos ver, o dinheiro está circulando amplamente, ele sai das famílias, vai para as empresas, sai das empresas, vai para as famílias, enfim, ele está circulando de maneira muito ampla na economia. É essa conexão com o setor financeiro. Porque o que é o setor financeiro? O setor financeiro é uma estrutura que foi criada para assegurar que esse fluxo de dinheiro que circula amplamente na economia possa circular de maneira ampla, passar de quem precisa, por exemplo, de recursos para financiar um projeto de investimento, de quem tem dinheiro sobrando e gostaria de investir na economia real, né? Então, os intermediários financeiros. E também o setor financeiro precisa de uma estrutura que assegure que todo esse dinheiro que está sendo circulado na economia contribua para a estabilidade monetária do país.
Então, no caso brasileiro, o setor financeiro nacional é composto de uma estrutura em que se tem os órgãos normativos, que são aqueles órgãos que vão dar as diretrizes para os órgãos que vêm na sequência, que eu já vou falar, que são os órgãos reguladores e ou fiscalizadores. Então, os órgãos normativos são aqueles que estão no topo, digamos assim, da pirâmide da governança do sistema financeiro nacional. Nós temos o Conselho Monetário Nacional, que vai dar as diretrizes para os bancos múltiplos e comerciais, para os outros intermediários financeiros, para os bancos de câmbio, para a Bolsa de Valores, no caso a BMF e Bovespa. Nós temos o Conselho Nacional de Seguros Privados, que vai supervisionar a atividade seguradora. Nós temos o Conselho de Gestão da Previdência Complementar, que vai supervisionar previdência e fundo de pensão. Depois, se tem os reguladores e ou fiscalizadores, que é o Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários, a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, a SPC, que é a Secretaria de Previdência Complementar, e a Receita Federal, que são os órgãos que vão regular e vão fiscalizar as entidades que vêm na sequência, que são os participantes do setor financeiro, que aí sim temos os bancos múltiplos e comerciais, as instituições financeiras, a BMF Bovespa, que vai lidar com o mercado de capitais, o Instituto de Resseguros do Brasil, as resseguradoras, enfim, toda uma estrutura muito delicada que contribui para a estabilidade monetária, que contribui para que o setor financeiro funcione e que o dinheiro circule amplamente na economia, como já foi dito. Esse entendimento de como funciona o setor financeiro e a sua conexão com as atividades das empresas e das famílias é muito importante, porque faz com que a gente entenda a importância do setor financeiro para que uma economia funcione bem, para que a produção de uma determinada economia funcione bem, para que o PIB, por exemplo, seja gerado, para que emprego e renda seja gerado, e a importância de se supervisionar o setor financeiro para que ele não saia dos trilhos, né? Porque uma crise no setor financeiro, como visto aí no fluxo circular da economia, significa uma crise que vai afetar não só o setor financeiro em si, mas vai afetar também a produção das empresas e o comportamento das famílias. Então, essa é a importância do setor financeiro numa determinada economia. É bom lembrar que nenhum país se desenvolve sem um setor financeiro estável, bem gerido, bem supervisionado, e o setor financeiro é muito importante, então, para o bom desempenho da economia. Portanto, todas as discussões de sustentabilidade que envolvem o setor financeiro têm que levar em conta essa conexão do setor financeiro com a vida das empresas e com a vida das famílias. Porque se não for assim, nós podemos tomar decisões que podem comprometer a estabilidade monetária. Então, toda discussão de sustentabilidade, ou o que a gente convencionou chamar de finanças sustentáveis, que é a discussão de sustentabilidade no âmbito do setor financeiro, precisa levar em conta o papel do setor financeiro na estabilidade monetária e na estabilidade do desempenho econômico de maneira geral.